Bom dia a todos e a todas. Vou esperar a professora Lucélia Sena ingressar para que a gente possa retomar aqui a nossa live. Por alguns problemas técnicos, ela precisou ser interrompida, mas nós já vamos reiniciá-la. Oi, Clarice. Oi, Lucélia. Vamos lá. Infelizmente, internet no Brasil não é muito confiável, né? É verdade. A gente tem passado por esses desafios, né, no- É, nos encontros virtuais. Mas vamos seguir. Eu vou fazer uma breve apresentação, só para que a gente, para fins de registro, porque agora a gente vai retomar o que a gente já vinha conversando. Mas para quem nos acompanha agora, sejam muito bem-vindos a mais um Elas Debatem. Hoje eu tenho a grande felicidade de estar aqui com a professora Lucélia Sena, tratando de dois temas que são muito caros ao estudo do direito processual civil e, para mim, especificamente no mestrado e no doutorado, que são temas da minha predileção, na Universidade Federal do Pará. Esse tema nós vamos abordar hoje se trata da relação entre os negócios jurídicos processuais e a execução civil brasileira, que é um tema, são duas temáticas muito relevantes e que quando se conectam trazem ainda mais reflexões. Hoje eu terei a honra, como eu disse, de estar aqui com a professora Lucélia, que em uma breve síntese, ela é mestre em Direitos Fundamentais, na linha Direito Processual Coletivo, pela Universidade de Itaúna, Minas Gerais. Ela é professora da Escola Superior da Advocacia de Minas Gerais, professora do curso de pós-graduação da PUC Minas IEC, professora da tutoria jurídica, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, também membro da Comissão de Processo Civil da UAB Minas e advogada no escritório Sena e Alves Advocacia. vou Para te quem apresentar também, Clarice, que a gente faz um pouquinho mais rápido dessa vez. está ótimo. Pessoal, a Clarice é doutoranda e mestre pela Universidade Federal do Pará, com ênfase em Direito Processual Civil, assessora jurídica do MP Federal, orientadora do Núcleo de Estudos Avançados do Direito Processual Civil da Liga Acadêmica Jurídica do Pará, na linha de pesquisa de tendências da execução civil brasileira, conselheira e fundadora da LAJUPA, professora de Direito Processual Civil do Centro Universitário FIBRA. Muito obrigada, Clarice, por ter sugerido esse tema. Tenho certeza que eu vou aprender muito com você aí, com esses debates super importantes a respeito dos negócios jurídicos processuais na execução civil. Né? Então, eu queria que você retomasse, né? Eu estava explicando quando a gente teve esse problema técnico, estava explicando que os alunos eles têm muita dificuldade de entender a diferença entre acordos realizados pelas partes, né, em relação ao direito material, um processo, e a negócios jurídicos processuais, né? Então, acho que é importante a gente colocar essa diferença, né, pessoal? Então, esses negócios jurídicos processuais, eles não são acordos das partes em relação ao direito material. Então, não é o João e José acordando a respeito de como será pago a dívida, mas sim, né, João e José, os advogados deles, né, orientando, eles vão convencionar, eles vão acordar a respeito de regras processuais, né, diante do que a lei permite da flexibilização do procedimental, né, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe essa possibilidade de flexibilização e valorização da autocomposição. Né? Então, tem basicamente esses fundamentos, né, Clarice? Então, eu vou passar para você explicar melhor. Isso, Lucélia, é isso mesmo. É muito importante a gente perceber que o exercício da consensualidade no processo ele é muito amplo e ele pode ser enxergado como um gênero. As partes interessadas vão poder exercer a sua autonomia, exercer a liberdade no processo em relação, em basicamente duas frentes. Em relação ao objeto do processo, por meio, por exemplo, de transações envolvendo o próprio direito material em litígio, a indenização, a obrigação de fazer, não fazer, a entrega de coisa, alguma rescisão contratual, enfim. E a FOMO também celebrar acordos em relação ao processo, que a gente chama, né, os negócios jurídicos processuais ou as convenções processuais, quando a gente fala de negócios bilaterais ou plurilaterais, eles vão se destinar a ajustar
algum aspecto do processo, do procedimento, ou em alguma medida, convencionar a respeito das hipóteses, das situações jurídicas processuais das partes, titularizadas por elas, como os seus ônus, seus poderes, deveres, e no processo. Então, isso a gente tem que ter realmente cuidado, como tu falaste, principalmente para quem ainda está em formação, na graduação em Direito, para que não confunda. A gente tem que saber que a consensualidade, o exercício dessas modificações ou da vontade propriamente em relação ao processo é ampliada, é um gênero que comporta transações ou acordos em relação ao direito material, mas também ajustes procedimentais em relação às situações titularizadas das partes. E aí a gente vai poder, já aqui, de maneira geral, exemplificar acordos em relação aos negócios processuais, acordos para suspender o processo, suspensão convencional do processo, acordo para eleição, a cláusula de eleição de foro, que a gente tanto conhece há tanto tempo. Nós temos acordos em relação às despesas do processo, aos seus prazos, à renúncia a recurso e tantos outros exemplos de maneira típica ou atípica que a gente pode também aqui exemplificar. É importante a gente falar também, né, Clarice, que se a gente for olhar quando nós explicamos o que são atos processuais, a gente explica exatamente que os atos processuais, eles são tipos, né, de fatos jurídicos lato sensu, né, e que o fato jurídico lato sensu, ele tem as espécies, né, de fatos jurídicos em sentido estrito e atos jurídicos. Então, os atos jurídicos, a gente explica exatamente essa diferença, que são frutos da vontade, né, das pessoas e que vão gerar alguma consequência no direito. Então, é perfeitamente possível, né, já existe essa possibilidade há muito tempo, como você bem disse, a respeito da cláusula de eleição de foro, que ela vai prevalecer sobre outro tipo, né, de competência que tenha sido estabelecida pela lei. Sim, é muito importante. Realmente, o negócio processual, ele está situado, ele está inserido no campo, na tradição da teoria do fato jurídico. O professor, por exemplo, o professor Pedro Henrique Nogueira, ele tem estudo com essa preocupação, com esse olhar especial, porque a doutrina de Pontes de Miranda também é conduzida pelo professor Marcos Bernardo de Mello e também que é hoje vista nos estudos de grandes processualistas, com o professor Pedro Nogueira, com a professora Paula Sarno Braga, e aqui já fazendo um adendo que não ficou registrado, ainda há pouco eu mencionei que a temática dos negócios processuais é uma temática que a gente consegue ver, não só ela, claro, mas uma presença muito forte de estudos de mulheres no processo, como a professora, como eu disse, Paula Sarno Braga, professora Lorena Barreiros, Trícia Navarro, Janaína Noleto e tantas outras autoras estudiosas que contribuem para o tema. E, de fato, a gente tem que inserir o negócio processual na teoria do fato jurídico, ele está ali situado, é um aporte teórico essencial para que a gente faça essa conexão. E saiba que, por ser uma manifestação de vontade que tem efeitos no processo, vai conviver com esse ambiente público. Então, não vai se limitar ao campo das nossas relações civis, nossos contratos, no dia a dia da litigância civil, né, nas nossas relações contratuais ou nacionais, mas vai buscar surtir efeitos no processo, que é um ambiente público que vai ali ser prestado por meio de uma tutela jurisdicional e, por isso, vai ter que ter limites, conformações a partir desse regime, porque os negócios processuais não buscam instituir a privatização do processo, mas sim partem do publicismo processual, mas com possibilidade ampla de participação, de influência, de conformação da vontade das partes no processo, naquilo que ele se apresenta, como ele se desenvolve e em relação aos seus desdobramentos, como a gente disse, custas, recursos, prazos e, enfim, tantas outras de tantos outros desdobramentos. Só para a gente registrar também o nosso compromisso, que logo no início a gente fez um esclarecimento para quem nos ouve em relação às terminologias que são muito variadas em relação ao tema do negócio processual, da negociação processual e o seu conceito. A terminologia a gente encontra no código, por exemplo, no 190, na cláusula geral, a nomenclatura ali de convenção. O professor Barbosa Moreira, desde a década de 80, em 1984, escreveu um texto clássico
convenções em matéria processual. Só que a gente também vê, ora, na legislação, acordo, pacto, na doutrina, nas decisões judiciais, que os tribunais já começam a enfrentar a temática de maneira mais acentuada. E qual terminologia usar? Elas se confundem? Como eu disse há pouco, apesar de ser um tema, a terminologia desse instrumento por meio do qual é feito o acordo ser variada, nem sempre são expressões sinônimas. Então, nós temos acordo, pacto processual, convenção, negócio, contrato processual. Eu expliquei ainda há pouco que o contrato processual ele teria uma denominação muito mais restrita, porque ele trata do negócio processual quando ele tem obrigações e ele está ali numa margem de obrigações e direitos recíprocos na esfera processual, e que, tal como acontece no contrato de direito civil. E isso nos faz com que a gente faz com que a gente utilize um campo muito mais delimitado. Agora, acordo, pacto, negócio e convenção, em certo sentido, são sinônimos. Em certo sentido, por quê? Porque o negócio processual ele é um gênero, como a gente disse. E por ele ser gênero, ele pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral. E quando ele tem mais de uma manifestação de vontade, sendo bilateral ou plurilateral, aí nós temos ele enquanto sinônimo de convenção. Hoje, aqui, o nosso debate vai ser esse o sentido que a gente vai empregar a expressão negócio processual, lido como, essa expressão lida como convenção. E é interessante, Clarice, porque, pelo menos assim, nos estudos, o estudo desse instituto né, relativamente novo, apesar do instituto ser antigo, né, nós temos o estudo mais aprofundado a partir do CPC de 2015, né? E ele tratou muito das convenções e a maioria da doutrina ela foca no processo de conhecimento. E aí a gente fica em dúvida, né, se é possível aplicar as convenções processuais, né, ou negócios jurídicos processuais na execução. Então, o que você pensa sobre isso? Muito bom, Lucélia, exatamente. A gente tem estudos que já avançam e sinalizam, mas a gente vê que, de maneira majoritária, a maior preocupação, pelo menos em um olhar geral sobre as produções feitas sobre o assunto, tem se debruçado em relação ao processo cognitivo, né, a tutela cognitiva. E aí, seria o negócio processual compatível com a execução? E a resposta, ela só pode ser positiva. E aqui eu cito dois estudos para quem está nos assistindo e vai ouvir depois o nosso encontro. Dois estudos que são muito relevantes a esse respeito. São dois artigos produzidos, além das suas obras, claro, monográficas, mas dois artigos, um deles sendo do professor Fred Didier e do professor Antônio do Passo Cabral, e o outro do professor Pedro Henrique Nogueira, que tratam das convenções processuais, dos negócios processuais executivos, na execução. E o que a gente precisa partir? Primeiro, superando, Lucélia, o dogma de que a execução seria um campo necessariamente desenvolvido a partir de uma ótica de autoridade e a partir de uma ótica forçada. Então, aquela ideia clássica, construída desde a origem italiana do tema, Liebman, enfim, os estudiosos da execução, de raiz clássica, e até hoje a gente tem a produção doutrinária executiva que acompanha também aqui no Brasil, a gente precisa superar a ideia de que a execução seria necessariamente forçada e que não caberia no processo executivo espaço para diálogo, espaço para consenso, espaço para liberdade. E isso é muito claramente superado, essa ideia, que a execução necessariamente deve ser forçada e que não há condição de ser negociado algo na execução. Isso é facilmente superado quando a gente vê que na execução, no processo executivo, reina o dispositivo, o princípio dispositivo. Então, a gente aprende isso desde o início da graduação, quando a gente tem o primeiro contato com o estudo da tutela executiva, que a execução é regida pela sua disponibilidade. Quando a gente fala do desenvolvimento do processo de execução ou do cumprimento de sentença, nós vemos que uma tutela jurídica que se desenvolve a partir dos interesses do credor, porque vai realizar uma obrigação que deveria ter sido feita em seu favor e não foi.
E em razão dessa situação de inadimplemento, a parte interessada, o credor, o exequente, vai acionar a tutela jurisdicional para obter a satisfação daquela obrigação. Então, a disponibilidade é uma marca da execução. Por isso é que a regra, né? Perfeito. Por isso é que a gente tem que reconhecer não só que é compatível, não só que o negócio processual é possível, mas como ele é extremamente fértil. A execução, a esfera executiva, ela é extremamente propícia a esse exercício. A gente sabe que, pela disponibilidade, cabe ao executivo, por exemplo, desistir livremente, como regra, da execução ou de parte dela. Assim como cabe a ele desistir de algum ato executivo, alguma medida executiva, uma vez que a execução vai se desenvolver em razão dos seus interesses, em razão da satisfação daquela prestação, que foi inaquilida e que gerou aquela situação de ausência, né? Aquela situação de ausência Eu da acho prestação da interessante, obrigação. Clarice, a gente mencionar para o pessoal se relembrar, porque como esse tema é muito pouco debatido no procedimento de execução e no processo de execução, fica mais difícil da gente vislumbrar como que os negócios jurídicos e processuais seriam aplicados. Então, é só você lembrar, gente, isso que a Clarice está dizendo a respeito do poder, né, de dispor dos seus direitos processuais em relação ao credor, a gente pode citar a questão do procedimento de execução de alimentos. O procedimento de execução de alimentos, das 3 últimas parcelas, mais as vincendas, o credor pode optar, né, por solicitar, né, requerer ao juiz a aplicação do meio coercitivo típico da prisão ou não. Então, o credor ele pode falar assim, não, eu não quero que o devedor seja submetido, né, à prisão, porque isso é pior para mim. Então, é um exemplo clássico, né, de poderes que a parte tem de abrir mão do seu direito processual, né? Sim, no caso da prisão civil, a gente consegue muito claramente a incidência da vontade do exequente na escolha pela técnica executiva diferenciada. Então, a gente vê na desistência da execução, na desistência de uma medida executiva, na execução especial de alimentos, na própria escolha pela prisão civil ou não. A gente sabe que, apesar da execução de alimentos ser ampla, normalmente ela vai envolver situações de vínculos de afetividade, vínculos anteriores, que vão marcar, vão condicionar a vontade do exequente. Muitas vezes a prisão civil pode ser efetiva, mas pode não ser do interesse do credor acioná-la, porque isso vai envolver relações familiares, relações afetivas, laços pretéritos, e que devem também ser observados quando do processo executivo. Então, maravilha, Lucélia. Esse exemplo deixa muito claro a marca da dispositividade da execução em relação especificamente a esse procedimento executivo. Tem uma discussão, Clarice, que eu queria iniciar com você a respeito de determinados procedimentos de execução, né, no caso de cumprimento de sentença, das obrigações de fazer e não fazer, né, em tese, o juiz de ofício poderia dar início ali à execução, o que poderia quebrar o argumento de que o procedimento de execução prevalece, né, o princípio do dispositivo. O que você pensa sobre isso? Pois então, essa é uma grande controvérsia. Apesar do nosso código ter sinalizado muito claramente em relação à execução de pagar, de quantia, que em relação a ela há a necessidade de requerimento para ela ser iniciada, há a necessidade de provocação, em relação às demais obrigações, chamadas obrigações específicas, não houve esse comando legislativo claro. Apesar disso, ainda há divergência na doutrina, de fato, elas podem ser iniciadas por ofício. O professor Cássio Carpinella Bueno, por exemplo, diz que essa oficiosidade seria em relação à prática de atos executivos, de medidas executivas, não necessariamente para deflagrar a execução. Eu, Lucélia, particularmente, eu sou bastante crítica à necessidade de requerimento para instaurar a fase executiva. Em relação, eu aí compartilho dos entendimentos críticos dessa exigência, em relação, até mesmo em relação à obrigação de pagar. Eu penso que não deveria ser necessária. E aí, a razão é porque a gente tem que pensar na tutela jurisdicional de maneira
A tutela jurisdicional ela não se esgota na fase de conhecimento. Então, o credor, o autor, o interessado, ele não vai lá para obter simplesmente um papel, uma folha, uma decisão que diga que aquele direito exista. Ele está atrás da concretude. Ele está necessariamente voltado à satisfação da obrigação. É o que ele pretende, é o que ele objetiva. Então, a partir disso, eu vejo com maus olhos essa opção legislativa em relação à obrigação de pagar. Isso, e concordo que, em relação às demais obrigações, elas devem sim poder ser iniciadas de ofício. Eu acho que tem campo no nosso sistema, não é necessário uma reforma legislativa nesse sentido para que isso ocorra. Acho que isso é possível. Agora, em relação a esse papel do traçaste, que é muito interessante, com a dispositividade, com o caráter dispositivo da execução, eu não vejo como incompatível. O fato da execução poder começar de ofício, ela poder ser deflagrada de ofício, eu não vejo como um contraponto necessário à ideia, uma contradição necessária à ideia de que a execução ela está à disposição do credor a realização dos seus interesses. Porque, na verdade, seria um mecanismo de deflagração, seria um ponto de partida. Mas a cadeia procedimental, ela é notoriamente voltada para a realização de atos a favor do credor, que está ali suportando a situação de inadimplemento. Então, também queria te ouvir esse respeito, mas eu tendo a pensar por aí. Olha, Clarice, eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu acho que, na verdade, o legislador, a opção do legislativo está correta, porque é interessante a gente falar sobre objetivos de processo, né? Claro que quando para o senso comum e nós pensamos de uma forma geral, é claro que as pessoas quando acionam o poder judiciário, elas querem, na verdade, o direito material satisfeito. Esse é o principal objetivo. Mas existem outros tipos de procedimentos que são mais complexos que isso, né? E a possibilidade de juiz determinar de ofício o cumprimento da decisão, ela, vamos dizer assim, que ela não dá uma margem a uma liberdade que as partes poderiam ter, inclusive de fazer acordo. Porque é o seguinte, vamos imaginar que o juiz proferiu a decisão, determinou, julgou procedente a ação do autor, determinou o pagamento de R$ 10.000 em relação ao réu. Então, se o juiz de ofício, depois lá dos 15 dias, trânsito em julgado, né, intima o executado para pagar, talvez o credor que estivesse pensando, olha, eu vou pensar em alguma forma de acordar, ele pensa o seguinte, não, o juiz já determinou, então vamos esperar para ver o que o juiz decide. Né? Então, infelizmente, no Brasil, nós ainda temos essa cultura de o que o juiz decide é o melhor. Então, por causa do fundamento do processo civil a respeito da autonomia da vontade, eu discordo um pouquinho do seu posicionamento, mas em outros tipos de processo, eu acho que pode ser aplicado, né? Principalmente quando tiver envolvido aí direito de incapaz, alguma situação nesse sentido. Agora, eu queria também que a gente discutisse, que é um tema super interessante, a respeito de o que mais que os negócios jurídicos processuais poderiam ser aplicados. Eu achei muito interessante, né, a respeito da possibilidade de as partes convencionarem a respeito do que pode ser penhorado ou não no procedimento de execução. Achei muito interessante. Então, eu queria que você comentasse. Maravilha. Lucélia, assim, a gente firmou a nossa premissa de que é compatível, que o fenômeno da negociação processual é compatível, como deve ser estimulada em razão de ter ali a isso.
poderia ser penhorado ou não, e aumentar as hipóteses de impenhorabilidade. Então, vamos imaginar que ele possua um carro... Nessa Tá me escutando? era digital. Vamos aguardar um pouquinho. Agora acho que voltou, né? Voltou. Estás me ouvindo? Me ouvindo? A tua tela tá travada para mim. Sim, eu continuei aqui porque eu imaginei que poderia voltar. Então, eu estava explicando para o pessoal a respeito da possibilidade, né, de as partes ampliarem as possibilidades de impenhorabilidade, que o artigo 833 prevê, né, a lei do bem de família. Né? Então, a respeito, tanto em relação ao credor, como em relação ao executado. Né? Estás me ouvindo agora? Estás me vendo? Sim. Eu estava sem te ouvir, sem te ver, estava travado para mim, mas eu desativei aqui os comentários, que eu acho que a conexão ficou melhor. Melhorou. Tá? Então, eu vou voltar em relação à tua pergunta. Falaste da importância dos negócios processuais na execução, né? Em espécie, para a gente pensar nas possibilidades do que pode ser feito negocial no processo executivo. E aí, a pergunta que a gente tem que fazer é se o código se preocupou com isso. Será que quando o legislador instituiu a cláusula geral de negociação processual no artigo 190, fortalecendo, então, o Instituto, que não é novo, mas foi agora redimensionado, ganhou força, sem dúvida, no nosso sistema, será que ele se atentou para essa incidência específica em negócios processuais típicos na execução? Ou será que a nossa discussão se resume à tipicidade? Já que a gente tem que pensar apenas a partir da cláusula geral, claro que não é pouca coisa, mas não teríamos negócios típicos espalhados no nosso código. Como é que funciona? E a resposta a isso é que sim, o nosso código, ele a gente pode dizer, recheado, ele está cheio de negócios processuais que não se resumem ao campo cognitivo. Nós temos na execução, além do que eu mencionei, que a gente sabe que os negócios eles podem ter uma ou mais manifestações de vontade para sua celebração, além do que eu já disse sobre desistência da execução, que é um negócio processual, desistência de algum ato executivo, alguma medida executiva, tudo isso são negócios processuais típicos que vão ter ali manifestação de vontade refletindo sobre o processo executivo. Mas não é só. Como tu falaste, e a gente já vem conversando, nós temos também a escolha, né, do foro de eleição executivo, conforme o artigo 781 nos traz. Temos também a possibilidade de escolha do devedor como depositário do bem penhorado, escolha do depositário administrador, no caso da penhora de frutos e rendimentos. Nós temos possibilidades de suspensão negocial da execução. Então, a gente tem, assim, no nosso sistema, diversos negócios processuais típicos com incidência direta no processo de execução. Agora, em relação à atipicidade, e tu perguntaste sobre a impenhorabilidade, sobre a penhorabilidade, será que há campo para essa flexibilização em relação a esses temas que são tão caros? A tutela executiva expropriatória, né, envolvendo quantia? Sem dúvida, Lucélia, eu acho que é um terreno que precisa ser explorado. As partes, né, o exequente, o executado, podem celebrar acordos processuais para simplesmente atribuir alguma restrição à execução, à sujeição patrimonial. Então, tendo uma hipótese de impenhorabilidade negocial, para além daquilo que a legislação já impõe, não vejo nenhum problema nisso, não vejo nenhuma ilicitude ou invalidade desse negócio. Assim como é possível conformar diversos outros aspectos da execução, como os custos, o ônus financeiro da execução, o aspecto da recorribilidade executiva. Nós temos aspectos variados que podem envolver tanto a penhora quanto o momento, por exemplo, pensando na execução de pagar, de quantia. Aspectos variados na fase de avaliação, na fase expropriatória e todo o contorno disso, o contorno procedimental disso, como possíveis impugnações, a distribuição financeira, os prazos para a prática de execução.
Então, não vejo com dificuldade. Pelo contrário, eu acho que isso deve ser incentivado. E também, Lucélia, é curioso, é importante a gente ressaltar que, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de imaginar o consenso na execução, justamente porque lá a gente tem a presença de um título executivo e a gente tem um risco de sujeição patrimonial instaurado ali de maneira muito clara. Por isso que existe a razão de ser do processo de execução. É a sujeição patrimonial. No caso do inadimplemento, acionar o patrimônio disponível desembaraçado do devedor no limite da obrigação. E isso não só para a obrigação de pagar, mas as demais obrigações, quando frustradas, podem desaguar, no final das contas, em uma execução pecuniária. Então, apesar de, no primeiro momento, as pessoas verem com uma certa desconfiança ou estranheza como seria compatível e teria tanto campo de incidência, na verdade, é justamente por isso que a gente tem a situação de sujeição patrimonial, a gente tem um procedimento voltado, pensando na obrigação de pagar aqui de maneira específica, para tutela expropriatória, que a gente tem incentivos, como o legislador aponta em diversos momentos, para a celebração de negócios. Não só negócios materiais, como a gente mencionou desde o início, como também processuais. E eu não vejo com nenhuma dificuldade, eu acho que isso tem que ser propagado e ser melhor utilizado. Inclusive, na verdade, eu acho que é sobretudo, especialmente, na esfera pré-processual. Quando a gente ainda não tem o litígio instaurado, inclusive antes da formação do título executivo, porque, como a gente vê, é nesse momento que os acordantes podem estar mais dispostos a esses espaços de concordância. Eles podem já projetar como será um futuro processo de conhecimento ou mesmo uma futura execução. Então, a gente tem que Eu acho vislumbrar interessante, por essa hora. eu acho interessante a gente falar sobre esse ponto, porque eventualmente as pessoas possam pensar, professora, mas as empenhorabilidades, o fundamento delas é exatamente para garantir a dignidade do devedor. Então, o devedor poderia abrir mão da dignidade dele, onde seria um direito disponível? Não é bem assim, né, pessoal? Porque a gente percebe que em determinados momentos, né, exceções às impenhorabilidades, ou seja, as possibilidades de penhorabilidade, vão ter várias exceções. Uma delas, por exemplo, são nos contratos, né, na execução do contrato em garantia real. Então, é o contrato de hipoteca, em que você deixou de pagar. Então, mesmo que aquele bem tenha seja um bem de família, que em tese seria impenhorável, nós temos a exceção, porque aquele contrato foi realizado em garantia real. E quando você contratou, você já sabia e concordou com a garantia daquele bem. Né? Até porque, senão, qual seria a segurança do credor ao te financiar aquele, né? Te emprestar aquele dinheiro? Então, nós já temos possibilidades que, a meu ver, o legislador ele quer proteger a dignidade em situações em que o devedor seja considerado hipossuficiente e que ele não tenha uma previsão do que possa vir a acontecer, porque as pessoas no Brasil são leigas. Então, se eu perguntar, sair perguntando, eu faço isso em sala de aula, o que você acha se você deixar de pagar alguma dívida? O que você acha que vai acontecer com você? Então, a única que o pessoal sabe, né, que as pessoas conhecem, é a prestação alimentícia, que é a prisão, né, no caso. Mas aí confundem também, achando que aquela prisão não é meio coercitivo, mas é meio punitivo. Né? Então, eu acho interessante essa boa-fé quando as partes têm essa possibilidade, essa autonomia de decidirem o que é que no futuro processo poderá ser penhorado ou não, mesmo que eventualmente a lei proteja aquele bem. Né? Porque o executado não vai poder alegar desconhecimento, né? Ele não vai poder alegar possibilidade de previsão daquela situação. Então, acho muito interessante, queria saber o que você pensa sobre isso. Muito interessante, concordo totalmente contigo nesse aspecto. Inclusive, Lucélia, porque a gente sabe que o rol de empenhorabilidade já é muito complicado, com a extensão. A gente sabe que a doutrina também, de maneira
muito enfática. Vários autores e autoras se preocupam com isso, e a gente vê isso no nosso judiciário, a gente vê essas repercussões. Há assim, uma excessiva, se eu posso assim dizer, proteção do devedor em certos bens, que muitas vezes, na verdade, ele pode dispor livremente deles na sua esfera obrigacional, contratual, na sua vida civil. O bem de família, a gente já começa por aí. O bem de família ou objetos que são impenhoráveis, eles podem ser livremente postos pelo devedor na sua vida civil, nas suas relações contratuais. Ele pode aliená-lo, ele pode coá-lo, ele pode fazê-lo. E quando chega na execução, a priori, a lei vai lá e traz essa imunidade, traz esse campo de restrição ao exercício do direito de crédito. Então, apesar de... Pode Pode falar. falar. Não, é porque eu queria só ressaltar também a respeito da alteração legislativa em relação ao Código 73/2015, que ao retirar a palavra absolutamente impenhoráveis, permitiu a flexibilização da interpretação das impenhorabilidades, né? Porque o Código 73 trazia, são absolutamente impenhoráveis. Então, aquele rol era fechado, aquele núcleo era fechado. Então, por imposição, por escolha legislativa, o julgador não poderia reinterpretar aquelas situações dispostas no Código. Aí o artigo 833 do CPC de 2015 retirou a palavra absolutamente e permitiu a flexibilização das impenhorabilidades, né? O que já mostra uma tendência a essa flexibilidade e interpretação de acordo com a análise do caso concreto, né, Clarice? Sim, sim, a gente tem avançado muito nessa discussão e essa discussão tem alcançado os tribunais. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado. A gente, claro, vê ainda, Lucélia, uma certa resistência dos nossos tribunais em flexibilizar essas disposições. A gente encontra decisões que muitas vezes são um pouco mais conservadoras nesse aspecto, mas eu compartilho dessa preocupação de que as impenhorabilidades elas não sejam despropositadas, elas não estejam lá por estar. Se de fato elas vêm tutelar, como tu falaste, tem o objetivo de tutelar a dignidade, isso deve ser avaliado no caso. Porque muitas vezes a gente vai ter uma execução que não vai avançar, uma prestação que não vai ser paga, e há patrimônio que dê condições de ocorrer a penhora e ainda ter um patrimônio, um bem que garanta uma vida digna ao devedor e sua família. Então, encarar as impenhorabilidades de maneira absoluta, de maneira irrestrita e muito hermética, penso que não é o caminho. Como tu falaste, essa alteração legislativa ela é importante para que a gente tenha uma virada nessa análise e também para que a gente possa judicialmente, a partir de um controle ali judicial, afastar a hipótese de penhorabilidade, ainda que não exista negócio a esse respeito, penso que é possível, sim, e que isso deve ser avaliado em concreto, porque as hipóteses de penhorabilidade, elas vão restringir o direito de crédito e tutelar a dignidade do devedor. Se não tutelar a dignidade concretamente naquela situação jurídica ali apresentada, não vai ter cabimento sustentar que continue a restrição ao direito de crédito. E a gente deve pensar a partir da perspectiva da efetividade da tutela. Então, eu penso que os negócios processuais estão inseridos nesse contexto de maneira muito estratégica. Por isso é que não vejo dificuldade, problema, da gente pensar em negócios que toquem nas hipóteses de impenhorabilidade. E, assim, só fazendo um gancho com essa temática, o professor Henrique Nogueira teve a oportunidade de vir aqui em Belém. E eu assisti uma aula que ele ministrou aqui numa turma de pós-graduação, e ele estava falando que é algo que a gente precisa se atentar, que é a relação do negócio processual como um instrumento estratégico para o direito material, como uma moeda ali de troca, como um mecanismo estratégico. E foi muito curioso, engraçado, porque ele mencionou a execução de alimentos e a prisão civil. E ele até deu um exemplo e no final das contas ele contou. Pode ter negócio processual na execução de alimentos, que a gente até falou ainda há pouco? Pode, inclusive, o valor do alimentos, aí a gente vai combinar negócio processual e negócio material, pode variar de acordo com
é o negócio. O valor da prestação alimentícia numa possível transação pode ser maior ou menor a depender da inserção ou não de técnicas negociais. Por exemplo, o valor da pensão alimentícia que vai ter uma cláusula que não vai ser permitida a prisão civil, é um valor mais elevado. Então, até a ideia, quanto vai ser essa prestação alimentar no âmbito aqui do acordo, né, de uma transação, de uma negociação material? Quanto vai ser a pensão? Depende. É com prisão ou sem prisão? Então, essa ideia, a gente precisa partir da disponibilidade, partir do amplo espaço de consenso, claro, que respeitando as especificidades e as diferenças procedimentais, isso vai ficar no campo do controle do objeto do negócio, que deve ser controlado. Mas ele deve ser controlado a partir do crivo da legalidade, e não por uma mera conveniência ou um mero espanto ou estranheza. Porque é um instituto que não é novo, mas a gente está vivenciando e vendo as potencialidades dele agora. Então, é comum que a gente não esteja acostumado, ou que os nossos tribunais, que os juízes, os órgãos jurisdicionais se acostumem aos poucos. Assim como os advogados, advogadas, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e tantas instituições que vão interferir ali no processo. Mas a gente precisa estar aberto a isso para que a gente não tenha um controle sobre o objeto do negócio processual, um controle de validade, de maneira excessiva ou desvirtuada daquilo que o nosso sistema formatou ali no parágrafo único do 190. Então, eu acho que não só é possível, como a gente pode conjugar as técnicas, a técnica de negociação processual com negociação de direito material e conseguir resultados que podem ser muito estratégicos e interessantes para as partes. É por isso que não dá para dizer que não interessa, porque o devedor iria celebrar negócios processuais na execução, porque ele pode se beneficiar disso também. Ele pode se amoldar à sua vontade. Então, a lógica negocial parte do consenso, parte ali da conjugação, da comunhão de vontades. Por isso é que a gente tem que abaixar essas resistências, esses muros, para que nós olhemos caso a caso. Se é interessante celebrar negócios e normalmente terá muito espaço para isso, a gente precisa estar disposto, claro, enquanto agentes jurídicos, e ver se for interessante em qual medida, de que modo, em qual aspecto da execução. A gente não está aqui, Lucélia, né, defendendo que todo e qualquer processo ou de qualquer modo, porque essa padronização, como generalização, não é sequer compatível com a ideia de customização procedimental. Então, é de fato um olhar atento, um olhar específico para aquele litígio, para aquele processo, para que aí a gente pense no negócio processual a partir da perspectiva daquela realidade, como um instrumento de conformação específica do caso. Eu achei interessante também, acho interessante a gente ver essa aplicação. Você citou a medida coercitiva típica, né, que é a prisão civil do devedor de alimentos, mas existem também as medidas coercitivas atípicas, né, aplicadas ao chamado devedor cafajeste pelo professor Marcelo Abelha, que são os devedores que possuem patrimônio, mas são bem orientados no sentido de ocultar esse patrimônio. Né? As medidas coercitivas atípicas, elas podem ser aplicadas de acordo com o artigo 139, inciso 4, e essas medidas coercitivas atípicas, que todas as pessoas sabem, né? A maior parte das pessoas sabem que é possível, apreensão de passaporte, né? Suspensão de CNH. Então, esse tipo de medida coercitiva, né, o devedor pode fazer isso como uma moeda de troca em relação ao direito material também. Né? Em relação ao prazo, né, para se iniciar a execução. Né? Então, o próprio devedor pode tentar negociar, falar, olha, tudo bem, mas se eu ficar inadimplente, não vai ser aplicada a medida coercitiva da suspensão do CNH e também não vai ser aplicada também aí você vai poder executar só depois de 3 meses, né? Enfim, pode ter algum tipo de negociação assim. Né? E aí esbarra, né, Clarice, eu queria que você comentasse sobre o que você pensa a respeito de quando as partes convencionam a respeito das medidas coercitivas atípicas, eles estão interferindo na atividade estatal, porque o artigo 139 diz que são deveres e poderes do juiz, né? O papel do juiz no processo. Então, as partes estariam interferindo no Estado, juiz, ou o que você acha?
Lucélia, essa é uma excelente questão. Normalmente, quando os negócios processuais eles são executados, seja a área que for, essa questão ela aparece. Esse problema, em tese, ele surge. Será que as partes estão avançando sobre os poderes do juiz? Por exemplo, negócios sobre prova, poderes instrutórios, na execução da cláusula geral de efetividade que está ali no 139.4 direcionado ao julgador, será que haveria uma barreira para que as partes e os interessados avançassem a esse respeito? Apesar de ser uma questão que é controversa, que merece reflexão, eu tendo a pensar, eu tendo a acreditar que a efetividade, esse compromisso com a realização da obrigação pactuada no título ali apresentado, deve ser compartilhado. Então, o juiz ele está ali como interessado, não no processo, não no litígio, mas na realização da atividade, ou seja, ele está comprometido com os mecanismos, com os instrumentos que conduzam a efetividade. Também ele não está nessa situação sozinho. Os interessados também devem, e claro, quando há um negócio nesse sentido, é ainda melhor, estar voltados à efetividade. Claro que o credor de uma pessoa eminente, que é a quem interessa a realização daquela obrigação. Então, eu não vejo como um óbice do nosso sistema e nem como um avanço arbitrário sobre os poderes do juiz a possibilidade das partes poderem negocialmente, e aí a gente vai julgar a atipicidade da cláusula geral de efetivação com a atipicidade da cláusula geral de negociação, juntando esses dois mundos. Eu não vejo que isso tenha um óbice absoluto, que isso não possa ocorrer, porque, no final das contas, vai ser uma medida, um pacto, que vai estar direcionado à satisfação da obrigação, ao compromisso com a efetividade, com a satisfação, com a resolução integral do mérito e com a efetiva entrega. Então, eu vejo a partir dessa perspectiva, até porque a gente tem que perceber que todo e qualquer negócio, na verdade, toda e qualquer atuação das partes no processo, uma medida toca a atuação do órgão jurisdicional. Então, a gente não pode achar que vai existir algum tipo de asepsia absoluta, que a atuação das partes não vai tocar, não vai se relacionar em alguma instância, em alguma medida, com o juiz, com o desempenho das funções do juiz. É claro que a gente deve controlar o negócio para que ele não avance sobre prerrogativas, sobre poderes ou, enfim, isso também é controverso, mas sobre posições que o julgador exerce no processo de maneira específica. Mas há um nítido, acho que é um claro compartilhamento de espaço. O processo ele não é conduzido com exclusividade pelo julgador. A gente já superou a ideia de hierarquização das funções do processo. A gente parte de uma comunidade de trabalho, como nós vemos Cooperação, né? Modelo cooperativo de processo. Eu sei que há discussões, isso também daria uma outra live, há discussões sobre a intensidade do modelo cooperativo na execução, mas, de todo modo, eu não vejo que haja uma negativa absoluta, que o juiz teria um terreno exclusivo do juiz, as medidas executivas atípicas, e que as partes não poderiam negocialmente tocar nesse ponto. Até porque, como a gente vem conversando, seria uma forma de conduzir, através dessas medidas, a satisfação da obrigação. Então, acho que a cadeia executiva deve ser conduzida com essa preocupação e que as partes estão franqueadas esse espaço também. Então, a posição topológica, vamos dizer assim, do 139.4, direcionando ao jogador, não vejo que isso exclui a possibilidade de negociação pelas partes, até porque a gente deve ler o 139.4 também à luz do 150. E aí a gente consegue, eu acho que, dar essa resposta nesse sentido. Entendi. E você acredita ser possível aplicar os negócios jurídicos processuais a procedimentos de execução especiais? O que a gente está falando do CPC, mas a gente pode também aplicar ao procedimento do juizado, ao procedimento do processo de trabalho, né? Enfim, execução trabalhista, a execução da fazenda pública. Muito bom, Lucélia. Também é outro ponto interessantíssimo, né?
Eu parto da ideia, dos meus estudos, e aí é preciso explicar isso para entender a resposta que eu vou dar. E o nosso sistema sinalizou. O legislador, ao instituir o Código de Processo Civil, mas não só ele, porque o nosso sistema é muito maior do que o CPC, mas o CPC é uma fonte normativa de grande impacto e relevância na nossa justiça civil, a gente parte de um compartilhamento de especialidades, de inserção de modificações. Então, a ótica da flexibilização procedimental, ela deve ser lida de maneira ampliada. E isso me leva a crer que mesmo em procedimentos especiais executivos, como execução de alimentos, execução contra a fazenda pública, execução fiscal, como tu mencionaste, execução em sede de dados especiais regidos pela Lei 999, ou mesmo execuções trabalhistas, é possível que a gente conviva, traga uma convivência da especialidade legislativa, então, daquela tônica diferenciada que o legislador imprimiu a esses procedimentos, seja pela natureza do crédito, como execução de alimentos, seja pela natureza, pela qualidade do sujeito ativo, como as execuções contra a fazenda ou para elas visar, é possível que a gente conviva torne possível a convivência dessas especialidades legislativas com modificações negociais. Então, eu parto da premissa de que, sim, mesmo nesses espaços diferenciados, não há razão para que a gente diga que não é possível ter um negócio, por exemplo, para vender convencionalmente o processo, ou um negócio que trate da possibilidade de receio de custas, da possibilidade de transformação de alguma fase executiva ou medida executiva, e até porque o Código de Processo Civil vai ter aplicação subjetiva e subsidiária em variada medida a esses procedimentos, e porque a cláusula geral de negociação não se restringe à nossa litigância ordinarizada. A gente deve pensar, eu acredito, em uma ótica de negociação processual para o nosso sistema e não restrito aos muros do CPC, embora lá esteja inserida a cláusula. Eu acho que, Lucélia, o grande desafio é encontrar os espaços para que a gente não viole as características diferenciadas desses procedimentos. Por exemplo, execução contra a fazenda pública, execução de pagar contra a fazenda, a gente sabe que não há possibilidade de penhora. O rito expropriatório ele é afastado em razão da temática constitucional do artigo 100, do sistema de precatórios ou da requisição de pequeno valor. O negócio processual que instituísse, por exemplo, o rito expropriatório contra a fazenda não poderia ser celebrado. Então, o controle de validade, o controle de objetos dessa negociação... Existe a limitação legal, né? Isso, e a gente vai esbarrar em diversas limitações pelos regimes diferenciados, pelo que a gente pode ver lá que é algo que vai dar um traço característico daquele sistema, mas eu penso, Lucélia, que cada vez mais há mais e mais passos de conformação procedimental. Isso na execução, que é o nosso objeto aqui de análise, e nas execuções especiais. Eu tenho muito receio com respostas que, a prioristicamente, negam a negociação. É claro, existem critérios para a gente limitar o negócio, mas muitas vezes respostas negativas podem partir de um certo... Tá me ouvindo? Tô. Então, respostas negativas a essa aplicação podem partir de uma falta de contato, algum tipo de estranheza, que é natural do nosso período de adaptação. O código tem 4 anos. Quando o código foi elaborado e entrou em vigor, a gente via os estudiosos e, enfim, pessoas que estudam o direito processual, que refletem o direito processual, divididos em basicamente 2 grupos: os grupos que apostavam no negócio processual e grupos que achavam que ele seria uma mera perfumaria. Uma utopia, né? Uma utopia, um instituto para ficar ainda em laboratório. Eu penso que a gente não pode assim achar, porque o nosso legislador apontou, deu um mecanismo, uma ferramenta teórica, mas com importantíssimas repercussões práticas. E depois de 4 anos, é claro que a gente não alcançou ainda o estado ideal de utilização desse mecanismo.
sequer no processo cognitivo, e no processo executivo também isso não acontece. Mas a gente já avançou. E avançamos em política legislativa com a previsão, avançamos na dogmática, na construção de dissertações, de teses, de estudos, e estamos avançando cada vez mais com o contato mais aprofundado dos tribunais, dos agentes jurídicos, dos advogados, das advogadas, com esse instituto. Então, eu penso que o futuro é o fortalecimento dos negócios processuais, desse tão importante fenômeno. E eu acho que no sentido a gente torcer contra ou achar que não vai vingar ou que não vai pegar. Porque se a gente está inserido aqui no nosso ordenamento jurídico e no estudo comprometido do processo, a gente também contribui para o sucesso ou insucesso das técnicas. E eu acho que eu me insiro nesse quadrante de incentivar a difusão, o maior conhecimento sobre as potencialidades do Instituto e contribuir para que ele vire cada vez mais realidade na nossa justiça. Isso mesmo. Concordo com você plenamente, Clarice. E agora, chegando ao fim da nossa live, queria agradecer a você por ter me apresentado esse tema que, vou confessar, é um tema novo para mim, né? Eu conhecia os negócios jurídicos processuais no processo de conhecimento, mas não tinha estudado a respeito da aplicação dele na execução. Então, queria te agradecer imensamente pela sugestão do tema de debate e dizer que eu aprendi muito com você. Espero que todos que tenham assistido tenham aprendido e as pessoas que vão assistir depois também. Foi um prazer. Lucélia, o prazer foi todo meu. Eu te agradeço muito pela presença, pelo diálogo, antes aqui do nosso encontro e agora. Realmente o Elas consegue ser essa ponte, essa plataforma que nos vincula, nos relaciona, e nós estamos em partes distintas do país, mas os nossos estudos, as nossas reflexões são compartilhadas através dessa iniciativa. E para mim foi uma alegria imensa estar aqui, aprender contigo, debater essa temática que é tão interessante como a gente pôde perceber. Então, agradeço também a participação e paciência de todos que nos acompanharam, que ainda assistirão ao vídeo. Coloco à disposição nas minhas redes sociais para dialogar, enfim, para continuar essa discussão. Então, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Lucélia. Tchau, Clarice.